Algo está acontecendo no coração das ciências atuais que vai mudar o que a gente pensa como ciência para sempre, provavelmente nas próximas décadas, se não na próxima década, nos próximos 10 anos, que se chama a teoria da emergência. Você já ouviu falar sobre teoria da emergência? Ou, se você já ouviu falar, você sabe realmente quais são os impactos que essa teoria pode trazer para a gente? Bom, eu vou tentar contextualizar isso nesse vídeo. Se você gosta desses assuntos, inclusive não esquece de se inscrever no vídeo ou compartilhar com seus amigos, provoca o pensamento deles, mostra que as coisas não são simples como parecem, enfim, vamos ao que viemos. Tem alguma coisa acontecendo no coração da ciência atualmente, que é uma mudança de paradigma sobre fronteiras. Eu vou explicar isso, vai ficar mais claro. Mas vamos começar falando sobre teorias dos sistemas. A primeira coisa que eu acho que é fundamental que a gente entenda é que o mundo, o universo, ele é compreendido e estudado formalmente dentro da ciência a partir da percepção de sistemas. Coisas são sistemas. Tudo, incluindo você, é um sistema. Você é um sistema complexo. Sistemas, vamos lá. Teoria dos sistemas nasce por volta da década de 70, comecinho da década de 70, por um teórico chamado Bertalanffy. Ele é um teórico austríaco, e ele propõe a seguinte visão do mundo. Até então a gente tinha visões instituídas a partir das suas perspectivas científicas diferentes. Então a biologia olhava para o mundo do ponto de vista da biologia e tentava estruturar explicações sobre relações, sobre fenômenos. Então eu ia falar sobre um animal, sobre o seu habitat, mas não era formalmente organizado como um sistema. Igualmente, desde o começo do século XX a gente vê o crescimento da ciência da astronomia e de todas as físicas, inclusive a astrofísica, como uma ciência possível e já começando a ser formalizada. Entretanto, eles também viam fenômenos. Era muito difícil que a gente tivesse um quadrante. E o que isso fez? Isso trouxe uma dificuldade de explicação que integrasse várias ciências. Então a física não falava com a biologia, que não falava com a ecologia, que não falava com a geologia, que não falava com a etologia sendo criada. Então o que isso fez? O resultado disso foi a criação de nichos ou feudos científicos. Uma ciência não falava com a outra. A biologia não falava com a física nuclear, que não falava com a astrofísica, que não falava com a geologia, com a sociologia, enfim. Uma ciência não falava com a outra por falta da compreensão de uma universalidade de relação entre elas. Existe uma relação entre todos esses modelos, e a palavra que faltava era sistema. A compreensão do mundo, do universo, através da concepção de sistema. Essa é a importância do trabalho de Bertalanffy ali no finalzinho da década, na verdade, finalzinho da década de 60, comecinho da década de 70. Fez com que diversas ciências que estivessem nichadas pudessem, de fato, ser investigadas como partes de um sistema. Mas o que é um sistema e como ele funciona? Vamos lá. Sistemas a gente pode pensar em um sistema como uma caixinha. É como se a gente determinasse ou delimitasse uma fronteira para estudo. Um sistema vai daqui até aqui, ponto final. Para lá é outro sistema, para cá é outro sistema. Essa é uma visão sistêmica. E o que isso implica? Imagina o sistema como uma caixinha fechada com componentes no seu interior. Na matemática chamam de conjunto. O conjunto é algo que contém outros algos no seu interior. Um sistema é a mesma coisa, ele tem diversos elementos no seu interior. Esses elementos, então, primeiro, um sistema é uma fronteira com elementos no interior. Esses elementos se interrelacionam. É uma outra regra importante para a gente entender o que é sistema. Esses elementos no seu interior se interrelacionam. E eles se interrelacionam através de regras ou de códigos, trocando informação entre eles ou qualquer outro tipo de elemento. Por exemplo, pode ser uma troca química, uma troca elétrica, vai ficar mais claro, vou dar exemplos. Então, o sistema é essa caixa com elementos dentro, esses elementos se interrelacionam. Maravilha até aqui. Existe mais uma regra importante e a gente pode seguir, que os sistemas têm hierarquia de complexidade. Existem sistemas mais complexos, geralmente chamados de sistemas superiores, e sistemas menos complexos, são sistemas inferiores. Bom, vamos lá, vou dar exemplos e tudo isso que eu falei até agora vai ficar muito mais claro. Sistemas são elementos como, por exemplo, você. Você é um sistema. Por quê? Porque você é um algo composto de outros algos no seu interior. Cada um desses algos no seu interior. Bom, vamos lá. Montando de cabeça uma hierarquia de sistemas básica aqui, a gente teria as partículas subatômicas
como um possível sistema, depois as próprias partículas atômicas, acima delas a gente tem moléculas, porque a junção de diversas partículas cria moléculas, existem sistemas específicos de moléculas, a gente pode entender como um sistema. Acima das moléculas a gente tem células. A célula é um sistema, tem diversas organelas e coisas no seu interior. Tem fronteiras, se relaciona com outros sistemas, ela está acima de alguns e abaixo de outros sistemas. Acima, o que seria, por exemplo, o conjunto de células? Seria um órgão, vamos supor. Um órgão é uma coisa, que é um sistema, que tem uma função. Esse sistema é composto de diversas células no seu interior, que também são sistemas inferiores, de complexidade inferior. Então a gente tem um órgão. A junção de diversos órgãos fazem o quê? A fisiologia, que é a criação de um organismo. O organismo é um sistema. O seu corpo é um organismo, que é um sistema, com diversas relações. Os órgãos estão imbricados, seguem regras, se comunicam, transportam elementos, se transformam no processo, mas eles criam um uno. E aí é a lei da entropia, que é o fato de que esse sistema se mantém um sistema funcional por um tempo, a tendência dele é se desfazer. Essa é a má notícia que eu tenho no dia. Mas tudo bem, até aqui a gente falou sobre sistemas, relações entre eles, inclusive a importância da entropia. Aqui entra um ponto mais importante, que é a provocação do comecinho desse vídeo. Eu vou fazer outro vídeo depois para explicar melhor isso. Mas note que nessa estrutura de hierarquia de sistemas, eu contei aí todos os sistemas que estão relacionados na construção de um ser humano. Por exemplo, você, um belíssimo ser humano composto por todos esses sistemas. Até aí a gente tinha uma visão bastante clara, já derivativa das ciências do século XX, do século passado. Conseguimos mapear a maior parte dos relacionamentos entre esses órgãos e tudo começa a fazer sentido. É claro que ciências cognitivas hoje em dia se aprofundam em demonstrar relações entre impulsos elétricos e químicos e pensamentos, enfim, mas a gente consegue medir isso de alguma forma, de forma instrumentalizada. Assim como instrumentalmente medir também comportamentos de praticamente todos os órgãos do corpo humano. Então órgãos como sistemas isolados estão muito bem mapeados. A relação entre eles começa a ser compreendida, eu acho que a partir da segunda metade do século passado, que começa a se falar sobre essas correlações entre diversos órgãos e a gente começa a compreender isso agora. Mas tem ainda uma coisa que está nas sombras da investigação científica. E é, curiosamente, a coisa mais óbvia de todas, a consciência. Aqui entram as teorias da emergência, inclusive tão amplamente defendidas por Edgar Morin. Edgar Morin, filósofo francês, da teoria da complexidade. A teoria da complexidade usa sistemas e se baseia na relação entre sistemas para a teoria da emergência, que também não é dele, mas é uma teoria que já entra na ciência formal. Porque o que acontece? A gente falou que tem vários órgãos, que eles se interrelacionam entre eles, e que dessa inter-relação entre os órgãos começamos a perceber emergência de fenômenos novos. O que é emergência? Eu vou fazer um vídeo só sobre emergência, mas, em resumo, é algo que emerge de um conjunto de relações de elementos anteriores, mas que esse algo que emerge não necessariamente está contido nos elementos em si. É mais do que a soma das suas partes. E aqui entra a consciência. A consciência começa a ser estudada agora como um fenômeno de emergência, porque ela emerge da soma dos elementos contidos no cérebro. Então vamos pensar no cérebro como um sistema. Eu não falei que sistema é algo fechado, que tem uma fronteira, uma definição. Ele se mantém por entropia, ou seja, desequilíbrio, ele fica ali por um tempo e a tendência é se desfazer. Tudo isso descreve o cérebro. Entretanto, o cérebro tem 86 bilhões de neurônios e isso não significa dizer que o cérebro tenha a consciência nele. Porque não é a partir das partes que compõem o cérebro que a consciência acontece. O que é um sentimento? Onde está um sentimento no cérebro? A gente sabe que é derivativo de processos elétricos, de impulsos elétricos, inclusive eu consigo correlacionar, ciências cognitivas fazem isso, correlacionam pensamentos, sentimentos com acionamento de áreas específicas do cérebro. Então, quando a pessoa está triste, quando ela está feliz, áreas do cérebro começam a ser acionadas, a gente consegue mapear isso e sentir mais ou menos ali através do registro se a pessoa está triste, está feliz, está pensando em alguma coisa, através de padrões. Inclusive, a IA vai ajudar bastante nesse tipo de padronagem. Pela amplitude dos dados que a gente tem coletados
A gente consegue identificar padrões novos através da inteligência artificial que não eram possíveis antes. Daí dizer, por exemplo, que determinado comportamento elétrico do cérebro provavelmente significa, por consideração ao histórico de padrões desse relacionamento, a um determinado sentimento, que a pessoa esteja sentindo algo, pensando algo, enfim. Mas entender a consciência como um fenômeno de emergência, que era algo que era bradado por Edgar Morin na década de 80, já na década de 90, e poucos ouviam, hoje em dia já é uma perspectiva formal científica. Olha aí as ciências humanas saindo na frente das ciências exatas, né? A consciência existe como algo isolável, essa é a defesa de Edgar Morin desde a década de 80. Inclusive, isso daí é uma certeza, que a consciência exista desde o século XVII, nas obras de Descartes. O discurso do método, quando ele fala cogito ergo sum, ele quer dizer exatamente isso. Eu só sei que eu existo porque eu questiono a minha própria existência. Então a única coisa que existe, inquestionavelmente, é a consciência que pergunta, a consciência que questiona. Então a consciência existe e ela deve ser estudada como um fenômeno próprio. E esse é o problema, aí reside o problema, porque até então a gente identificava a consciência, estudava a consciência apenas como um resultado lateral dos processos físicos, químicos, elétricos do cérebro. Mas a consciência em si exige um escopo científico tão amplo quanto o estudo do próprio cérebro como órgão. A gente não pode simplesmente fazer a consciência ser só mais um subproduto dos processos físicos. Mas ao mesmo tempo não existe nos elementos que compõem o cérebro, neles próprios, o controle, ou a percepção, ou as características que fazem a consciência. A consciência emerge de um nível de complexidade tão grande, porque a gente está falando aqui de 86 bilhões de neurônios interagindo. Dessa interação, algo novo aparece, de uma outra dimensão, em um sistema de maior complexidade. Por isso a importância da teoria dos sistemas, para compreender a teoria da emergência. Inclusive a emergência é algo que é formal na ciência, como eu já comentei, e o próprio CERN, o laboratório do grande colisor de hadrons em Genebra, está agora investigando fenômenos da emergência, e eu vou falar sobre isso a partir da perspectiva de compressão de dados. Mas eu vou falar sobre isso no próximo vídeo. Bom, espero que você tenha gostado dessa conversa. Não esquece de seguir, de compartilhar, manda para todo mundo, para você explodir a cabeça da galera, porque tem coisas muito importantes que estão sendo comunicadas de forma ou chata ou superficial, enfim, são sensacionais, são assuntos sensacionais. A gente devia estar falando sobre isso agora no Jornal Nacional. Fico por aqui dessa vez, grato por assistir e até a próxima.